Eu sou Mário Sérgio Cortella, sou professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual eu ensinei por 35 anos. Eu sou paranaense de Londrina, eu moro na capital paulista há 46 anos, eu atuo na área de ensino, sou alguém que trabalha na mídia, sou comentarista da Rádio CBN, sou comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura, tenho 22 livros publicados na área de filosofia, educação, ética e ao mesmo tempo do mundo corporativo, e uma das coisas que mais aprecio é a possibilidade de aprender e ensinar com as pessoas, e isso me agrada bastante. E eu, sem dúvida, como docente de uma universidade católica, especialmente uma pontifícia, como é o caso da PUC do Paraná, como é o caso da PUC de São Paulo e outras pelo país, sempre me alegro com a possibilidade dessa partilha. Uma das coisas mais importantes da educação é que ela favoreça a capacidade de ir adiante por si mesmo e por si mesmo. Um professor e uma professora podem, sim, ajudar a criar condições em que a criatividade, a liberdade de pensamento, a estrutura metódica de estudo, a capacidade de conexão com outras formas também de aprendizado, que ela apareça no dia a dia do trabalho pedagógico. Por isso, um professor ou uma professora, eles promovem, favorecem, facilitam a autonomia quando não entregam para o aluno ou para a aluna algo já de maneira completa. Ao contrário, sinalizam com pistas, interrogam, levantam dúvidas, trazem à tona aquilo que promove a curiosidade e fazem com que o caminho seja trilhado por aquele ou aquela que vai ter de encontrar a sua rota própria. Isso não significa que ele, aluno, vá sozinho, mas ele irá a partir de uma provocação inicial que é feita, especialmente quando se consegue trazer algum problema da realidade para dentro do espaço pedagógico, e aí se segue em busca de algo que seja a própria resposta, uma resposta própria que depois possa ser partilhada com outros e outras. É preciso formar as pessoas em qualquer idade para que elas tenham humildade intelectual. Essa humildade intelectual não significa subserviência. É bom que alguém tenha uma autoestima que seja sólida, que ela seja elevada. O que não pode é essa elevação transformar-se em arrogância. Por isso, a arrogância ela só pode ser enfrentada com dois caminhos. O primeiro deles é o esclarecimento da arrogância, isto é, identificar para a pessoa que ela tem uma atitude que é presunçosa, que é uma atitude de soberba, e sendo um educador e um educador, isso fica facilitado pelo modo de aproximação que tem que ser, de maneira geral, cuidadoso, mas também não pode ser frágil, para identificar esse tipo de situação. Portanto, a franqueza nessa hora é decisiva. E o segundo caminho é criar circunstâncias, isto é, criar ocasiões em que o conhecimento a ser trabalhado ali mostre para a pessoa que ela ainda não está completa, isto é, que aquele jovem de qualquer idade, que ele não domina todas as coisas e, portanto, introduzir nele a suspeita sobre a própria sabedoria. E isso, portanto, favorece a condição de uma capacidade maior de percepção das coisas. Não são só os jovens que têm essa postura. Nós temos muita gente com mais de 30 anos, por exemplo, que se coloca dentro de uma condição de ser perfeito. Perfeito em latim significa feito por completo, feito por inteiro, alguém que se supõe já concluído. E essa atitude é perigosa em qualquer idade. Mas, primeiro, o esclarecimento. Segundo, a demonstração prática daquilo que não deve ser feito. O método mais adequado de trabalho é aquele que, de fato, alcança o resultado que se deseja. Portanto, é uma política também de resultado em que, como dizia Paulo Freire, a prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. Então, na prática, se aquilo tem uma eficácia, demonstrará que o caminho estava adequado. Mas é inteligente por parte de alguém na docência que não seja exclusivista na metodologia. Por exemplo, que consiga mesclar múltiplas plataformas de trabalho, de conhecimento, de aprendizagem. A primeira forma de ensino à distância que a humanidade criou foi o livro. Portanto, era algo no qual se registrava numa plataforma papel, pergaminho,
né, ou papiro, aquilo que poderia ser levado para outro lugar e, portanto, guardado de um outro modo. Hoje nós temos muitas plataformas onde o trabalho pode ser feito. Um docente ou uma docente inteligente é aquele que não é nem exclusivista e nem tem preconceito em relação às várias metodologias. Por exemplo, eu posso dar uma aula expositiva e posso fazer com que o acompanhamento do estudo que foi colocado em sala seja feito por intermédio de um blog, seja feito por intermédio da web, seja feito por intermédio de um livro. O contrário também é verdadeiro. Eu posso utilizar plataformas digitais no trabalho em sala de aula e fazer com que a complementação ela se dê de maneira individualizada na plataforma papel. Portanto, né, a restrição metodológica, isto é, um método extremamente limitado, né, de percepção, ele acaba reduzindo o repertório de soluções que se deseja. A primeira delas é uma educação que seja muito mais conectada, isto é, muito mais em rede, de fato, à medida em que se percebe que o conhecimento e a informação não se constroem de maneira exclusivamente individual e nem assim devem se propagar. E, em segundo lugar, a utilização de múltiplas plataformas para a aprendizagem que não mais se localizam exclusivamente dentro do docente ou da docente. Então, uma posição menos magisterial, sem que se abra mão da atividade do professor ou da professora, que continuam, sim, responsáveis, né, pela relação ensino-aprendizagem. Em terceiro lugar, levar em conta muito mais a realidade na qual o aluno vive, de maneira a tornar o ensino menos abstrato. Isto é, fazer com que ele tenha uma concretude mais intensa no cotidiano das pessoas, portanto, uma praticidade que não se esgote no mero praticismo, porque do contrário isso faria com que não houvesse pesquisa de futuro, mas ao mesmo tempo não desconsidere aquilo que se vive naquele momento. Daí que há hoje, no século XXI, múltiplas possibilidades, múltiplos olhares, e isso exige de nós, professores e professoras, também a capacidade de aprender de múltiplos modos.